quero lembrar você aí que é jovem no canal, que não está aqui há tanto tempo, a revisitar um dos grandes personagens que marcou essa história que eu e você, estamos vivendo desde então. Vamos assistir a um vídeo que eu recebi na minha timeline de ninguém mais, ninguém menos que o Buzz Lightyear mirim da ideologia. Quem? Jovens de negócio. Olha aí. Breno Perrucho. Vamos ver. Ele mandou esse aqui. Os 5 maiores problemas do Brasil que você não sabe a causa. E esse vídeo me chamou a atenção porque ele colocou FGTS na frente. E, a título de informação, para você que não está sabendo, vamos lá, só para poder te dizer, né? Essa última semana saiu uma notícia que o governo Lula estava fazendo uma avaliação para verificar se seria possível retirar a multa do FGTS, do pagamento do FGTS, ao trabalhador no momento da sua demissão. Ou seja, no momento para ele só receber o seguro-desemprego. Tirar essa multa de 40% para que fosse só o seguro-desemprego. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Essa notícia do FGTS, um vídeo do Breno. Ué, só pode... O que está acontecendo? Acho que é um chamado. Acho que é um chamado. Então, vamos lá. Quais são os 5 maiores problemas do Brasil e que você não sabe a causa? Ó, deixa eu te apresentar o Horácio. Horácio é o pai trabalhador de Gustavo, que por sua Ué? Meu pai? vez é um menino puro, curioso, sensível. Horácio amava seu filho mais que qualquer outra coisa que ele amou na vida. E, justamente por isso, Horácio não deixava o Gustavo brincar com outras crianças. Afinal, brincadeiras podem machucar. Quando o Gustavo recebia seu trabalho de casa, Horácio fazia questão de ajudá-lo. Ele dizia: Gustavo, papai só vai ajudar nesse aqui e depois você faz sozinho, tá? Mas Pô, com certeza o Horácio é o governo que dá o peixe e o Gustavo é o que vai ensinar a pescar. Horácio Gaiofato, né? Ô, Horácio! Ô, papai, que saudade! isso aí ele acabava fazendo todos os exercícios mesmo Ah, assim. sim. Quando o Gustavo pedia algo pro seu pai, o Horácio comprava. Já pensou, afinal, o Gustavo passar por momentos parecidos como que ele mesmo passou inúmeras vezes na sua infância, Imagina em que horror. os pais de Horácio não puderam dar pra ele o que ele queria? Bom, com isso, o Gustavo ele foi crescendo, ele não aprendeu muito bem como lidar com as outras pessoas, e na maior parte das vezes ele fica sozinho, mas de vez em quando alguém faz uma brincadeira, o Gustavo explode, irmão. Ele briga, ele grita e depois volta pra casa chorando. E o Gustavo também não aprendeu o que fazer pra ganhar. Mas peraí, ele briga, ele arruma a briga e perde? Aí é foda, né, Gustavo? Aí é foda, né? Você ficar de provocação, ficar enchendo o saco. Aí você arruma a briga e aí depois apanha, tem que apanhar mesmo. Oxe, tem que tomar uma surra mesmo pra largar a mão de ser bobo. Porra, tá de brincadeira. Onde já se viu? Vai puxar briga, vai querer pagar de gatão. E aí não aguenta? Ah, para com isso, né? Para com isso. O próprio dinheiro, já que ele assumiu que só porque não estava rolando muitas oportunidades de emprego, não tinha muita gente contratando pessoas com diploma do Gustavo, não tinha nada Meu que ser Deus. feito além de esperar a crise terminar. Não, muito bom, né? Nada a fazer. Senta aí e espera a crise terminar, pô. Excelente. Não, é isso. São várias coisinhas que o pai do Gustavo foi deixando de fazer e o Gustavo, pô, pobre Gustavo. E menos ainda o Gustavo aprendeu a lidar com o dinheiro dos outros, já que ele gasta o dinheiro do seu pai e a sua grande estratégia é simplesmente pedir mais quando esse dinheiro acaba, sem se preocupar em ter economias próprias. Tem um termo chamado de pais helicóptero, que fala sobre pais que ficam sobrevoando a vida dos filhos, interferindo em cada decisãozinha e protegendo seus filhos de qualquer erro ou frustração. E pais helicópteros tendem a gerar filhos mais ansiosos, com baixa autoestima, menos capazes de resolver problemas por conta própria ou com capacidade para lidar com os fracassos. É. Ações movidas pelas melhores intenções dos pais acabam no longo prazo resultando em resultados Lembrando que são os 5 maiores problemas do Brasil, hein? 5 maiores problemas do Brasil. catastróficos. Acontece que isso não se limita só aos pais. Ao olhar para nossa economia, Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, meu Deus do céu! Paicóptero Lula! Paicóptero Lula! Meu Deus do céu, meu! Meu Deus do céu! Meu Deus, Lula escreve Deus com D minúsculo e se transforma num helicóptero. Pelo amor de Deus, cara!
Puta merda, puta merda, puta merda. Puta merda. Essa introdução pra isso, pô. Pelo amor de Deus, velho. Ai. Pelo amor de Deus, como que pode? Existem 5 problemas que podem ser justamente fruto de um estado helicóptero. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Moleque, o meu pé tá suado de crime, meu Deus do céu. O que é isso, cara? O que é isso? Ai, não, gente, vamos lá. Vamos fazer uma argumentação construtiva. Vamos lá, gente. Vamos lá, galera. Vamos lá. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá. Estado de helicóptero, meu Deus. O Transformer tá diferente, né? O Transformer tá emitindo moeda. Emitindo moeda soberana. Porra, foda-se. Esse estado, viu? Que fica construindo, esse Transformer que fica construindo hidrelétrica. Movido pelas melhores intenções no curto prazo, mas sem necessariamente resolver os problemas consequentes de longo prazo. Meu Deus. Pô, não dá. Não dá. O cara... Não, os Decepticons tomaram a Casa da Moeda. Decepticon é o Haddad. Mas, cara, o cara tá pegando o exemplo de pais superprotetores pra falar do Estado, pra falar da organização que realiza a contenção dos antagonismos de classe, o balcão de negócios da burguesia. O Estado é que nem pai superprotetor. Gente, sério, é muito difícil. E a maior parte das pessoas não só não faz ideia sobre o que causa esses problemas, como tem teorias erradas sobre como esses problemas surgem. Meu Deus, eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Muito, 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 muito medo. De quais serão as causas desse problema. Quais serão as causas do estado helicóptero? Vamos ver. Nesse vídeo eu vou te falar sobre os 5 maiores problemas do Brasil que você não sabe a causa. Número 1, o rombo da Previdência. Caralho, eu li uma aqui muito boa. O estado helicóptero vai ter que usar seus mísseis nos aposentados. Caralho. Ai. Ai. Meu Deus. Tá bom. Gente, para de falar do comandante Hamilton. Por favor. Para de falar que o comandante Hamilton. Comandante Hamilton para presidente, meu Deus. Porra. Ai, meu Deus. Nossa. Não dá pra dizer que a gente não se divertiu, né, galera?
Moleque. Nossa. Aí, galera. Agora acabou, hein? Vambora. Você provavelmente já ouviu falar do rombo da Previdência, né? Isso daí é quase que uma celebridade. O déficit nas aposentadorias deve bater a marca de 300 bilhões de reais este ano. O rombo da Meu Previdência Deus, é um mano. déficit, ou seja, tá entrando menos dinheiro dos trabalhadores que estão contribuindo para a Previdência do que o dinheiro que tá saindo para pagar. Nossa, que corno! Que corno! Que corno! Meu, não. Isso é muita sacanagem, velho. Isso é muita sacanagem. Isso é muita sacanagem. O cara falar que o rombo da Previdência é causada pela falta de contribuição dos trabalhadores é muita pilantragem, velho. Pilantragem. 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 Hoje o Brasil passa por um processo de envelhecimento da sua população e de também diminuição do número de famílias, né? O que faz com que haja um processo de diminuição também progressivo da população economicamente ativa. Mas o que causa o rombo da Previdência não é o fato de que faltam contribuições, é de que o Estado não tem dinheiro para poder criar um sistema de aposentadoria eficiente, para poder pagar os seus aposentados, porque existem várias políticas que impedem isso. Política de arcabouço fiscal, política que vai reformar a Previdência para diminuir tempo de aposentadoria, para que as pessoas trabalhem mais, contribuam mais, para ter acesso a uma aposentadoria cada vez menor, uma forma muito mais eficiente de você tratar o rombo da Previdência, por exemplo, ao invés de você arcar os trabalhadores com esse custo, que é o que provavelmente o Breno vai defender, por exemplo, é você criar um sistema de taxação sobre os rendimentos de capital que podem financiar a Previdência, por exemplo. Tá ligado? Ao invés disso, o governo sistematicamente, na época do Bolsonaro, e o governo Lula não reverteu isso até agora também, fez uma reforma da Previdência que aumentou, na verdade, né, a idade para contribuição, né? Então agora as pessoas têm que trabalhar mais, contribuir mais com a Previdência, em uma situação geral em que os empregos são cada vez piores, em que a precarização no trabalho cresce cada vez mais, e ao mesmo tempo você não tem mexer em nada de aposentadoria do altíssimo funcionalismo público, né, como grandes juízes e também de setores das Forças Armadas, que estão continuando recebendo aposentadorias gordíssimas, enormes, enquanto as famílias têm que lutar no INSS para ter acesso a um salário mínimo. E enquanto isso, o governo Lula faz a política de corte do BPC. Usa o mesmo discurso que era usado pelo PSDB lá em 2010, que precisa passar um pente fino no Bolsa Família, que tem que passar um pente fino em programa social, porque tem muita gente que ganha dinheiro sem precisar e não sei o quê. E aí você corta o BPC, todo o campo progressista praticamente vota nisso, porque senão a direita volta, aí a extrema-direita vota na mesma coisa, a direita volta na mesma parada, você ataca os trabalhadores, você não resolve esse problema e você só mantém eles dentro dessa roda girando. Então é muita sacanagem, é muita pilantragem do Breno falar que o déficit da Previdência que existe hoje é um déficit produzido pela falta de contribuição dos trabalhadores. Muito pelo contrário, os trabalhadores têm contribuído cada vez mais, têm, sob condições terríveis, continuam pagando INSS, continuam pagando essas paradas e... Por mais que a gente veja que algumas empresas ainda conseguem manter essa estrutura, e só as grandes empresas, né? Porque esse tipo de dinâmica faz com que muitos pequenos empreendedores, pequenos empresários quebrem no meio do processo, a gente está vendo um cenário de precarização gigante da força de trabalho. Cada vez mais trabalhadores uberizados, cada vez mais pessoas que não têm nada, sabe? Que estão cada vez mais reduzidas a nada. Porra, Breno, você nos causou muita alegria, mas agora acabou. As aposentadorias, as pensões e os benefícios sociais daqueles que são beneficiários da Previdência. Em média, para sustentar... Não, fora isso, né? Fora que falar que tá todo benefício social, tá atrelado à Previdência. Não, mano. Não. Tá, um beneficiário da Previdência hoje é preciso de 2,4 brasileiros trabalhando. Acontece que para cada beneficiário, hoje só tem 1,7 pessoa trabalhando. Ou seja, a conta não fecha. E por que não fecha? Por que não fecha? Porque para fazer a contribuição previdenciária, vamos ficar aqui no campo, né, de manter as coisas como estão. Para fazer contribuição previdenciária, você precisa ou fazer essa contribuição por fora, né, como fazendo isso você mesmo, ou através de um regime de contribuição via CLT. Você vai lá contribuindo com o INSS e tal. Com o processo de diminuição das carteiras de trabalho, do emprego formal, pô, como que você vai ter esse aumento, né? Como que você vai ter? A gente está vendo esse patamar ainda igual entre trabalho informal e trabalho formal, com uma tendência da informalidade crescer e desses trabalhos formais acompanharem esse processo no máximo, né? A gente não tá vendo uma política de reversão desse cenário, tá ligado?
Porra. Ah, ó, que mandaram a mensagem. Oiê, Previdência não dá rombo. Já está errado isso, Gaiofato. É o tipo de terminologia que acaba ganhando notoriedade, né? Porque rombo da Previdência fica parecendo que o Estado está devendo dinheiro, né? Tá devendo dinheiro para as pessoas. Meu Deus do céu. E não vem fechando desde 1990. Hoje, o nosso governo cobre esse rombo, tirando dinheiro de outros lugares do orçamento. Saúde, educação, infraestrutura, contraindo mais dívidas e por aí vai. Com 90. Contraindo mais dívidas, tirando dinheiro do orçamento. Mano, quando você tem regime previdenciário para pagar a aposentadoria, pelo menos é do que eu já li sobre lei de diretriz orçamentária. O dinheiro que é usado para pagar a previdência e aposentadoria é restritamente para aquilo, assim como o dinheiro da saúde e educação é restritamente para aquilo. Não, como que pode isso, velho? Será que o nome do governo tá no SPC Serasa? 93 bilhões de reais de rombo na Previdência, os estados já gastam mais com pensões. E o que é engraçado, né? Porque quando você pega, por exemplo, analisar o montante de lucratividade da Vale, ela lucra... Ó, quanto que ela lucrou ano passado? Eu lembro de ter visto essa notícia. Ó, em 2023, só a Vale lucrou 17 bilhões de reais. Não. A Vale registrou lucro em 2023 de 39 bi. Perdão, 39 bilhões de reais. Só a Vale. E aposentadorias do que investem em saúde. Só que no passado, a relação era bem mais favorável. Na década de 70, por exemplo, em média, 6 pessoas trabalhavam para assegurar a aposentadoria de um beneficiário da Previdência Social. Esse gráfico mostra a quantidade de pessoas em cada faixa etária, chamado de pirâmide etária. Percebe que na década de 70 existiam muitas pessoas novas e poucas idosas, e aí por isso a base assume essa característica de ficar larga. Só que hoje, a pirâmide etária brasileira tá assim. Olha a diferença, ó. Percebe que a base veio se achatando ao longo do tempo e o topo vem se alargando. Ou seja, tem nascido cada vez menos pessoas e cada vez mais as pessoas têm vivido por mais tempo. E aí, extrapola isso pro futuro, ó. Em 2060, é estimado que a gente vai estar assim, com em torno de um trabalhador sustentando um beneficiário da Previdência, ao invés dos 2,4 trabalhadores que são necessários hoje. Então fica claro que o modelo atual da Previdência não é sustentável. No modelo atual, todo ano o governo vai ser influenciado a desviar cada vez mais e mais recursos das contas públicas para cobrir esse rombo. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Não, e assim, é o cara fazendo a mesma narrativa há anos e anos e anos e anos. O governo está desviando dinheiro das contas públicas para pagar o rombo da Previdência. Não, gente, não. Não. O que tem rolado, né? Pelo contrário, é um processo em que a gente vê a diminuição consistente do orçamento público para todas essas áreas, e aí você tem uma afetação consequente nisso nesses serviços, né, na saúde, na educação, na energia, em tudo, e aí, ao mesmo tempo, você tem uma diminuição cada vez maior dessa possibilidade de contribuição, e aí você cria outras reformas, já tem uma outra reforma da Previdência, pensando, caralho, temos que reformar a Previdência de novo, botar a pessoa para trabalhar mais, né? E ninguém fala, por exemplo, da isenção das empresas. Ninguém fala da isenção de grandes fundos de capital, de investimentos e tal, que não são tributados, que não são cobrados. Porra, e a gente tá falando assim, do mínimo. A gente tá falando do mínimo. Pelo amor de Deus. Não, várias, né? Lei Candir. Pô, tá maluco. O problema é que, ao mandar dinheiro para cobrir o rombo da Previdência, o governo precisa deixar de gastar esse dinheiro em outros lugares. Saúde, educação, infraestrutura, tudo isso acaba perdendo verba e alimentando cada vez mais o problema. Não. Dinheiro do Ministério da Saúde não vai para a Previdência. Não é redirecionado para a Previdência Social. Isso é mentira. Tá bom? Isso é mentira. Tá? Mentira. Ó, tem um vídeo aqui do Brasil de Fato sobre o tema. Vamos dar uma assistidinha pra gente entender numa dimensão um pouco mais clara o que é isso, tá? Vamos lá. A Previdência Social ou Pública faz parte do Sistema de Seguridade Social, que possui outras duas áreas, a saúde pública e a assistência social. Essas áreas recebem receitas das contribuições sociais, chamadas receitas vinculadas,
porque só podem ser gastas nessas áreas. As receitas vinculadas podem ser da contribuição previdenciária recolhida de empregados, empregadores e trabalhadores autônomos, ou ainda da COFINS, do PIS/PASEP, entre outras. Em 2015, o total dessas receitas chegou a 675 bilhões de reais. Já o total dos gastos feitos nessas áreas chegou a quase 659 bilhões de reais. Subtraindo o total das receitas pelo total dos gastos, houve um superávit de 16 bilhões de reais. Isso significa que o sistema de seguridade social é superavitário. No entanto, o cálculo oficial do governo considera apenas a receita arrecadada sobre a folha de salários, que foi de 350 bilhões de reais, e subtrai as despesas com os benefícios previdenciários, que alcançou 436 bilhões de reais. Com isso, o governo apurou um déficit em 2015. Mas, na verdade, isso não tem respaldo legal nem constitucional. O superávit da Seguridade Social crescia até 2012. Com a recessão econômica, o sistema passou a arrecadar menos e o governo fez desonerações tributárias ou renúncias de arrecadação. Então, olha isso, né? Olha só, que interessante. Recentemente houve a aprovação da desoneração da folha de pagamento para vários setores empresariais brasileiros, que foi assinado e aprovado pelo governo Lula. Quando a gente tem o processo de desoneração dessas folhas de pagamento, né, você retira a obrigatoriedade dessas empresas em apresentarem determinadas contribuições e pagarem, né, para o governo, para o Estado, alguns impostos, contribuições, etc. Então, é esse dinheiro que deixa de entrar nessa relação de dinheiro público que vai para várias áreas de investimento, né? E aí você acaba obrigando o governo a realizar cortes em outros setores para poder financiar essa desoneração. Ou seja, você coloca sob as costas dos trabalhadores que vão ter que trabalhar mais tempo para poder contribuir com a Previdência Social. E além disso, você vai também criar artifícios e mecanismos para cortar programas e determinados lugares de investimento para se ter orçamento, para se ter dinheiro. Enquanto isso, você desonera a folha de pagamento da empresa. Aí você tira a obrigatoriedade da empresa, você diminui a contribuição dos grandes setores de capital nessa contribuição. Você aumenta sobre o pequeno, você aumenta sobre o autônomo, você aumenta sobre o trabalhador, você aumenta sobre essa célula, né? Sobre esse átomo individualizado. E aí, nessa conta, né, o cara fala, a Previdência tem um déficit, né? Por quê? Porque os grandes setores de capital não estão contribuindo proporcionalmente às suas capacidades. Porque eles são desonerados. Porque são setores produtivos que têm que ser bem quistos. Olha isso aqui. A desoneração muda a seguinte coisa. Eles deixam de pagar INSS com base na folha e paga com base no faturamento da empresa. O valor do imposto abaixa muito. Que maravilha. E aí, qual que passa a ser a solução tapa-buraco? Chegamos ao número 2. Meu Deus. Esse vídeo... Aqui, galera. Esse vídeo, ele tá assim, né? Montanha-russa de emoções. Aumento de impostos generalizados. Como regra geral. Meu Deus, que é isso, cara? Mataram o tio Ben e fizeram ele ANCAP. Eu odeio o aumento de impostos, Peter. Mas quem gosta, tio? Porra, tio Ben, quem gosta? Quem gosta de aumento de imposto? Ninguém quer aumento de impostos. Aumentar impostos exerce uma pressão enorme na população, principalmente mais pobres. O dinheiro passa a comprar menos, já que o aumento da carga tributária é repassada para o consumidor. Não. A maior parte dessa desaceleração e dessa perda de força da massa salarial dos trabalhadores não vai acontecer pelo aumento extensivo da tributação, mas pela desvalorização da massa salarial, pela desvalorização da força de trabalho, pela desvalorização desse tipo de coisa. E aí, claro, se você desvaloriza essa força de trabalho e essa composição da massa salarial, fica muito mais difícil para o trabalhador conseguir comprar qualquer coisa, né? Não é só porque o imposto vai subir, né? Pode até ser que esse aumento de carga, né, tenha algum tipo de... afete de alguma maneira, tá ligado? E isso afeta, a gente vê nas prateleiras, nos mercados, vê em tudo isso. Mas o grosso disso vem dessa desvalorização salarial. Vem desse processo em que o trabalhador brasileiro não tem a sua força de trabalho valorizada, né? Ele está cada vez mais colocado em condições de precarização e de precariedade. Já falei sobre isso várias vezes também, né? Daquele gráfico famoso que mostra
a composição salarial, o quanto o salário, a composição salarial compõe a renda nacional. E desde 2016 esse percentual tem caído. Desde 2016 a gente tem visto uma diminuição dessa massa salarial e um aumento da lucratividade e do faturamento das empresas como as compositoras de renda nacional do Brasil. Tá? As pessoas... Mas aí, até uma outra coisa interessante, né? Que até mandaram aqui. Pô, aí você vai ouvir algum ANCAP, alguém dizendo assim, mas imposto é roubo, né? Você tá tirando da população, não sei o que lá. E aí eu volto para aquela proposição que eu tinha feito, com o comentário que eu fiz no começo da live, né? Quando você vê um trabalhador que vê o seu poder de compra sendo sugado, sendo destruído, né? E aí ele, imposto ali pelas condições políticas, econômicas e tal, que ele tá submetido ao trabalho, e imerso em um discurso de ideologia que diz pra ele que imposto é roubo, que imposto é uma merda, não sei o que lá, o que ele vai achar? Ele vai achar que imposto é roubo, claro, porque imediatamente é isso, né? Imediatamente é isso. O cara não tem um bom salário, o governo vai lá, nessa ideia, pega uma parte desse imposto dele, que é cobrado sobre ele de diversas formas, e que vai incidir depois na capacidade de consumo que ele tem. Tá ligado? Aí fica complexo, né? Porque o imposto que é submetido ao trabalhador é roubado do trabalhador. É roubado dele. É roubado dele porque ele vai ser cobrado muito mais por aquilo e ele não vai ter acesso a um serviço público. Esse serviço público é custeado por ele, é custeado pelos trabalhadores. Mas a gente vê a discrepância. A discrepância por quê? Porque o trabalhador, ele contribui muito mais e tem uma capacidade de contribuição muito menor. Enquanto o grande empresário, o grande capital, o lobby, o cartel, o caralho a quatro, não contribui em porra nenhuma. Faz lobby para diminuir a valorização de força de trabalho. Vocês não viram essa reportagem? Que o CAD encontrou um cartel de 33 empresas que estavam fazendo 33 multinacionais por formação de cartel no país e que visavam limitar essa livre concorrência entre as empresas. Mas para quê? Para você conseguir diminuir a capacidade de mobilização e articulação dos trabalhadores. O cartel vai compartilhar o que os trabalhadores têm que ganhar, qual que é a média salarial, quais são os benefícios. Por quê? Porque aí o empresário vai lá e impõe nele essa dinâmica, essas regras, né? Porque eles estão ali articulados, né? Eles estão ali cerçados, estão ali juntinhos. E aí... tá ligado? Porra, aí o trabalhador vai ouvir que imposto é roubo e vai falar, parece que eu tô sendo roubado mesmo, né? Parece que eu tô sendo roubado. Porque no sentido imediato, né? No sentido imediatamente, é o que tá acontecendo. Ele tá vendo o seu recurso ser retirado dele. E não cobrado de grandes conglomerados capitalistas, por exemplo. Por exemplo. Consomem menos, já que perderam o poder de compra. As empresas vendem menos, já que a população perdeu o poder de... Então, como que as empresas estão lucrando cada vez mais, né? Aí você pensa assim, as empresas lucram menos. Aí você vai olhar e falar assim, mas as empresas estão produzindo e vendendo menos? Aí você vai ver e ver. Você vai ver e falar, cara, a resposta depende. Porque nesse processo em que os trabalhadores vão sendo sistematicamente atacados, em que esse poder de compra vai sendo sistematicamente atacado, os pequenos empreendedores, os pequenos empresários vão também sendo engolidos pelo capital privado. É o processo de monopolização do capital. É o processo de monopólio do capital. Então, para uma grande empresa, isso é ótimo, porque ela vai conseguir comprar mais empresas, se tornar um monopólio cada vez maior. E você submete as pessoas a esse regime de compra. A oferta de empregos diminui porque as empresas estão vendendo menos e precisam cortar gastos frente à sua redução de lucros. As pessoas também empreendem menos, já que abrir negócios fica mais arriscado pelas altas cargas tributárias. Então olha só que interessante, né? Olha onde é que tá a safadeza disso. A safadeza disso tá em tentar pegar pela via do imposto e explicar a crise capitalista. Ao invés de você explicar a crise capitalista através dessa contradição entre o capital e o trabalho, em que a gente percebe que há um avanço das estruturas de capital sobre os trabalhadores, você se utiliza de um aparelho do Estado burguês, do Estado capitalista, que é o imposto, que é visto como algo negativo para a população e que é criado esse senso comum sobre a sua inoperância, sobre a sua inefetividade. Porque, cara, e além disso, né, o trabalhador ele vai ver, vai falar... Alguém vai falar, o imposto dele está sendo utilizado para financiar os serviços públicos, que muitas vezes ele não precisa, né? Que muitas vezes ele não pode. Mas aí você vai ver, a grande maioria dos serviços públicos é uma bosta. É uma bosta. Não funciona, tem fila, é demorado, sabe? Tipo,
Tem muita coisa que funciona, tem muita coisa que, assim, que nessas condições funciona nos trancos e barrancos. Mas a gente não tem que ficar feliz por isso. Não tem que ficar feliz porque, com pouco a gente faz alguma coisa. Não, caralho. Olha o potencial que isso teria. Olha o alcance que um SUS da vida teria se ele tivesse orçamento. Se ele tivesse pagamento, se ele tivesse cobrança sobre esses grandes setores empresariais. Tá ligado? Só que aí não, o que o Breninho faz, né? O que ele faz? Ele explica a crise capitalista a partir de uma ótica de senso comum que vai fazer um sentido imediato de verdade nas pessoas que estão consumindo esse tipo de ideia, né? Que acham que o grande problema do Brasil é a tributação. Um dos grandes problemas do Brasil é a tributação sobre os trabalhadores. Sobre os trabalhadores. Isso sim é um dos grandes problemas do Brasil. E não tem como a gente chegar para um trabalhador e falar que isso não é um problema. Falar que isso não é uma questão, né? Não. Não, você tem que amar imposto porque imposto ajuda serviço público. Gente, isso é abstrato. Isso é muito abstrato. Isso é muito abstrato. Isso tem que ser levado assim. Sim, é importante que haja esse processo, mas perceba, é a estrutura desse monopólio, dessa criação gigante capitalista que faz com que as empresas não paguem e você pague. Maok, obrigado pelo superchat. Pago 30% do que ganho em impostos diretos. Simples Nacional e IRPF descontado em folha. Com esse valor eu poderia pagar Copasa, Semig e gás. Faz falta. E aí o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, esse cara que tem uma vendinha, que tem um escritóriozinho, que tem não sei o quê, ele vai sendo esmagado pelo monopólio. Esmagado. Vai... Sabe? Ele vai sendo pressionado por isso. Porque de um lado, essa tributação sobre ele aumenta, incide cada vez mais, e sobre o grande empresário não. Cara, basta você ver. Qualquer empréstimo que você vai tentar pegar via BNDES, se você é um pequeno empreendedor, uma pequena empresa que precisa de 50 mil reais, 100 mil reais, você precisa pra agora, tal, e quer pagar juros baixos. Moleque, a burocracia disso é gigantesca, é enorme. Quão mais fácil é pro BNDES emprestar dinheiro para uma grande empresa? No final das contas, o BNDES acaba servindo a essa estrutura do capitalismo dependente, vai emprestar dinheiro para os grandes empresários, para os grandes fundos, etc, etc, enquanto que os outros ramos produtivos vão se encolhendo, vão sendo destruídos. E, no geral, o brasileiro sonega mais, porque os benefícios de sonegar passam a ser maiores do que as ameaças de fato, pagar o Estado. E, no final, nada disso é bom. Não. Não caiam nessa não, viu, gente? Não caiam nessa não. Isso só acontece com o empresário. O empresário que sonega, isso aí foda-se, né? Isso aí não acontece nada. Experimenta você ficar sem fazer essa contribuição. Tudo bem, você pode não ser preso, você não vai se aposentar. Aumentar imposto para tapar buraco de déficit é outro nome para irresponsabilidade fiscal. Olha aí, gente. Olha aí, é o receituário inteirinho. Inteirinho. E o medo das consequências dessa má gestão afasta, ainda por cima, os investidores. Capital estrangeiro. E óbvio. você sabe, se tiver muita gente vendendo reais para comprar dólares, isso deixa a Disney ainda mais cara. Ou seja, o real se desvaloriza em relação às outras moedas do planeta. Acontece que o aumento de impostos é uma solução muito fácil. Ele vai falar da porra da curva de Laffer. Vem, gente, há anos atrás. Vou botar aqui. Há anos atrás, 7 years ago, ele falava da bendita curva de Laffer, que é a curva que numa época é boa, na outra época é ruim, né? É uma parábola de um gráfico, sei lá. E ele vai falar de novo. Breno, 2024, amigo. Hello! Vamos trocar o disco. Porra, que diabo de curva. Vamos lá, vamos ver? Pô, se ele não falar, vai pegar mal pra mim, né? Acho que vai pegar mal. Para aumentar a arrecadação no curto prazo. E é justamente por surtir um efeito tão imediato que a estratégia é tão usada. Só que, no longo prazo, isso cria um efeito cascata que reduz, sobretudo, a arrecadação do governo. E a redução na arrecadação influencia o governo a fazer, sabe o quê? Adivinha? A mesma coisa, aumentar ainda mais impostos. Eu não estou suportando mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. É como um bêbado que... Isso é muito canalha, né? É como se o imposto fosse um aumento mágico, né? Não tem nenhuma economia política nisso, né? Nenhuma economia política. Ao invés de esperar a ressaca passar no seu devido tempo, bebe mais pra ela passar agora.
O problema é que se o bêbado fizer... Meu Deus do céu, é bêbado, é imposto, meu Deus. Meu Deus. Isso muitas vezes ele só vai piorar a sua saúde. Isso é o que é explicado pela curva de Laffer. Não pode, velho. Ah, tá lá! Eu só consigo pensar nisso aqui. Olha o que ele fez! 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 Gol! Juro, gente, juro. Curva de Laffer. Curva de Laffer. Ó, quando os impostos são muito baixos, a arrecadação é pequena, porque o governo não captura o suficiente da atividade econômica. Agora, à medida que os impostos aumentam, a arrecadação também cresce, já que o governo começa a obter uma fatia maior da riqueza gerada. Mas tem um ponto que, a partir desse ponto, se o governo... Tem um ponto. Tem um ponto. Qual o ponto? É a partir desse ponto aqui. Mas qual é o ponto, Breno? Esse ponto aqui. Breno, o ponto... Esse ponto aqui. Mas qual é o ponto? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Mas é o ponto aqui. Mas é... Melhor que o seu. Nossa, essa é boa também. Melhor que o seu. Continuar aumentando os impostos, as pessoas e as empresas começam a perder o incentivo para produzir. Pessoas e empresas no mesmo patamar, né? Você aí, Dona Maria, seu José, né? Gustavo, Horácio, que pagam imposto na folha ali no pagamento salarial, tem o mesmo nível de competência e o mesmo nível de pagamento e as mesmas condições concretas de uma empresa, de um CNPJ que faz isso. Tá bom? O que o Breno quer te dizer é que CPF e CNPJ são a mesma coisa nesse embate e que, portanto, deveremos criar o CPF-NPJ, tá? Atenção, está oficialmente decretada a criação do CPF-NPJ. Cadastro de Pessoa Física Nacional Pessoa Jurídica. É a fusão do CPF com o CNPJ, criando um super documento. Iremos inaugurar o primeiro estado montanha-russa. Para investir ou para declarar seus rendimentos corretamente, o que gera evasão fiscal, sonegação e fuga de capitais. Ao invés de tomar o remédio amargo agora, que é cortar gastos desnecessários do governo, tornando a máquina estatal mais enxuta e eficiente. Gente, como o governo Lula está seguindo o receituário promovido pelo Breno Perrucho. O governo Lula está dando coesão e lógica para o discurso do Breno Perrucho. Vocês conseguem entender o tamanho da nossa crise? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem... Tá vendo? Corte de gasto, concessão, discurso de rombo da Previdência. Onde esse helicóptero vai parar? Aonde esse helicóptero vai parar? Lucas, Gustavo, me ajuda aqui. Procurei na Abrazel e diz que o Brasil é o segundo país que mais tributa empresa. Não sei que organização é essa, Abrazel, mas o que eu posso te responder imediatamente é que o fato de que o Brasil possa ser um dos países que mais tributa empresa não significa que essa tributação acontece da mesma maneira, sob a mesma dimensão e sob a mesma profundidade em todas as empresas, né? Porque uma grande empresa, um grande conglomerado, um grande monopólio, uma grande campeã nacional tem muito mais capacidade de arcar com essa cascata de impostos, tanto pelo sentido econômico quanto pelo sentido burocrático, de organização, tributação e tal, do que um pequeno empresário, né, que vai ter esses mesmos impostos incididos sobre a sua atividade, né, proporcionalmente, mas que para ele, dentro dessa dimensão do mundo do trabalho e da concorrência que ele tem com esses monopólios, vai pesar muito mais, né? Vai pesar muito mais. Por isso que não é a mesma coisa. E quem empreende, enfim, quem tem aí qualquer coisa assim sabe disso. Que faria os frutos serem colhidos só lá na frente, o governo, muitas vezes, cede a bebedeira. Meu Deus. Número 3. E assim, né, a semiótica, o governo cede a bebedeira. Lula cachaceiro. O aumento da desigualdade.
É claro que você pode justificar um aumento de impostos em uma classe social específica se isso vier como contrapartida da redução de impostos para uma outra classe menos favorecida. E aí, com isso, essas classes menos favorecidas são, então, beneficiadas na forma de programas sociais, recebendo mais Bolsa Família, tendo melhores condições no Minha Casa Minha Vida. Nossa, o cara é muito Zé Coquinho, né? Porque Minha Casa Minha Vida não é um programa social, tá ligado? Não é, Thiago? As pessoas não ganham casa, elas pagam pela casa. Elas pagam pela casa, né? Os investimentos. Tem Minha Casa Minha Vida, que é moradia popular, eu acho. Não, eu acho que é tudo financiamento mesmo, né? É isso aí, tudo financiamento. Ganham. Não é ganha não, é isso aí, é isso mesmo. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa de financiamento de imóveis, tá? Não é um programa de benefício social, ninguém ganha um apartamento. Melhores auxílios emergenciais e por aí vai. Essas medidas... Mano, auxílio emergencial é programa social. Pelo amor de Deus, né? O cara acha que um negócio que é feito imediatamente numa situação de calamidade pode ser encarada como programa social, velho. Os coitados que já estão na emergência não tem nem direito à emergência mais. Meu Deus. São chamadas de medidas de redistribuição de renda. E tem justamente o objetivo de combater o quê? A desigualdade. É natural que isso tudo pareça justo. Afinal, proporcionalmente, de fato, os pobres pagam mais impostos sobre a renda Tudo isso parece justo, mas eu vou te dar um argumento que vai te mostrar como eu odeio pobres. que eles recebem do que os ricos. E se a desigualdade está aumentando, naturalmente isso é por conta de mais políticas de redistribuição de renda que favorecem os ricos, certo? Bom, não necessariamente. Que? Peraí. Volta. Melhores auxílios emergenciais e por aí vai. Essas medidas são chamadas de medidas de redistribuição Faltou um revisor. de renda. E tem justamente o objetivo de combater o quê? A desigualdade. É natural que isso tudo pareça justo. Não sei, né? Acho que tem um sentido de combate à desigualdade nos termos daquilo que é visto como acesso à propriedade, né? Mas é aquela coisa. Será que a desigualdade no Brasil diminuiu nesses anos? Porque o que é essa igualdade, né? É ter o mesmo parâmetro de acesso à propriedade privada, de ter acesso a esses recursos. E não só bens de consumo, né? E, na verdade, a gente vê um processo ao longo dos últimos tempos, né? E nos últimos anos tem sido cada vez mais profundo, de aprofundamento da desigualdade, né? Ao mesmo tempo que você tem as pessoas que acessam linhas de crédito e acessam bens de consumo, os bancos ganham muito mais, né? Mas bens de consumo e essas coisinhas não são propriedades, efetivamente, né? Acho que não é esse o marcador da desigualdade. O marcador da desigualdade não é só esse, né? Imediatamente. Afinal, proporcionalmente, de fato, os pobres pagam mais impostos sobre a renda que eles recebem do que os ricos. E se a desigualdade está aumentando, naturalmente isso é por conta de mais políticas de redistribuição de renda que favorecem os ricos, certo? Bom, não necessariamente. Não necessariamente. Sim, não necessariamente. Agora ele vai dar a explicação mentirosa. Muitos ricos têm o seu jeitinho para evitar ser tributados. Eles criam holdings familiares para planejamento sucessório, eles compõem patrimônio em veículos com renda isenta de IR, tipo ações e fundos imobiliários. Eles declaram que recebem só um salário mínimo das empresas que eles são sócios e aí fazem retirada do resto do prolabore como dividendos. Isso não é nem o começo. E a questão aqui não é nem se tudo isso é certo ou errado, porque todos esses veículos que eu falei, eles são perfeitamente dentro da lei. Só que pessoas que formaram patrimônio, elas são boas gestoras de patrimônio. Então, elas tendem a fazer aquilo que vai trazer um retorno maior sobre o patrimônio que elas acumularam. Ainda assim, mediante um aumento de imposto específico para essa classe social, é claro que sempre vai haver algum... Não, e é muito bom porque com certeza esse tiozinho que tá com a mesa desorganizada, que tá contando dinheiro na carteira, é um cara que abriria uma offshore. Com certeza. Alguns ricos impactados, e isso vai ser representativo de alguma forma para as contas públicas, certo? Sim, como eu disse no número 2, o aumento de impostos sempre vai gerar algum aumento na arrecadação no curto prazo. E ainda que o aumento da arrecadação proporcionado por essas medidas de redistribuição de renda possam trazer alívio às famílias menos favorecidas no curto prazo, o que é bom para elas, elas não são medidas que impedem que mais famílias surjam nas mesmas condições. Por um motivo muito simples. Falta de conhecimento gera pobreza. Pronto, aí, ó. Viu? Aí tá a explicação falaciosa. A falta de conhecimento gera pobreza.
É aquela ideia de que se você estudar, se você se dedicar, se você não sei o quê, você vai conseguir ter um emprego melhor, vai conseguir ter condições de vida melhores. E isso não necessariamente é verdade. Isso não necessariamente é verdade. Basta você ver que o Brasil tem um número de pessoas com diplomas de ensino superior cada vez maior e que essa mão de obra não está sendo utilizada de maneira a aproveitar todo o seu potencial. Por quê? Porque o Brasil não tem uma estruturação produtiva para poder adequar a essas pessoas. Porque não há valorização da força de trabalho brasileira. É por isso que a pobreza existe. É por isso que a desigualdade aumenta. Porque também, pelo contrário, nos últimos anos a gente tem visto um aumento da concessão de benefícios para as pessoas mais ricas, para os capitalistas ao longo dos últimos tempos. Olha aí o Plano Safra, o Código do BPC, você vai olhar vários programas sociais. Estava lendo uma notícia outro dia, inclusive, que o governo Lula sentou com a Vale para poder definir um novo valor de indenizações para serem pagos para as famílias de Mariana, do que aconteceu o desastre, e que esse valor ele foi aumentado, mas o prazo do pagamento foi estendido para daqui 20 anos. Ou seja, você não tem nenhuma garantia que essas pessoas vão receber, elas vão ter que esperar mais 20 anos para receber. Tá ligado? Esse tipo de política é o que movimenta e garante a continuidade das coisas como estão. Né? Então, não é só porque os ricos estão sendo beneficiados, os capitalistas estão sendo... Eles são beneficiados todos os dias. Não é isso que necessariamente vai causar, mas é o quê? É fundamentalmente a estrutura produtiva. É fundamentalmente isso, a valorização da força de trabalho. Da força de trabalho. Não só o aumento do salário mínimo, mas as condições concretas para que o trabalhador possa ter condições de viver, né? Para que ele possa ter um mínimo de recursos para sobreviver. E pobreza gera dependência do Estado para remediar essa pobreza. Para interromper esse looping, é preciso combater o quê? A falta de conhecimento. Olha aí, ó. Olha a ideologia. Cara, olha a ideologia. Isso é pura ideologia. Pura ideologia. Porque coloca no lugar essa ideia do conhecimento. Você vai estudar e você vai saber o que é melhor. Sabe? E é claro, a gente sabe que quando você vai estudar, vai conhecer outra coisa, vai obter essas ferramentas do conhecimento, isso te dá uma outra capacidade de interpretação da realidade, né? Isso te dá outras ferramentas e outros mecanismos. Mas isso não vai te garantir a saída da pobreza. Isso não necessariamente vai te tirar desse lugar da pobreza, porque o que faz com que esse lugar seja removido é o processo de valorização do trabalho, de ter uma estrutura que possui investimento para absorver essa mão de obra. Hoje em dia, as pessoas que fazem mestrado, doutorado em áreas que são muito valorizadas e que não têm bolsa aqui, vão ser contratadas por empresas estrangeiras para receberem dinheiro lá, fazer tecnologia lá e aprofundar o caráter de dependência da economia brasileira. É isso que está acontecendo. O Brasil está virando uma economia de exportação de bens de baixo valor agregado, agro, soja, milho, isso, e está virando uma economia dentro do meio urbano de serviços, em que a parte da industrialização está indo cada vez mais para o campo, nessa produção agroexportadora, agropecuária, enquanto nas cidades a gente vê um aumento dos empregos de plataforma, a gente vê o aumento dos empregos de escala 6x1, a gente vê o aumento dos empregos intermitentes com rápida troca de trabalhadores. Então, assim, é um processo que a gente vê a qualidade dos empregos cair, essa massa salarial diminuir cada vez mais sua participação e impedir, portanto, que seja feita alguma remediação desse lugar da desigualdade. Porque é isso que causa, né? É isso, no final das contas, você tá enxugando gelo, né? Você tá enxugando gelo. É isso que tá acontecendo. E como fazer isso? Trazendo conhecimento. Agora ele vai vender alguma coisa. A educação tem um impacto incomparável a longo prazo em reduzir a desigualdade porque influencia nas oportunidades de obtenção de emprego, no potencial de renda. Não. Traz possibilidade de mobilidade social. Países com altos níveis de acesso à educação de qualidade tendem a... Sabe qual é a coisa em comum entre todos esses países aqui? Todos esses países, de alguma maneira, têm algum tipo de dependência na sua organização da economia política com países do terceiro mundo, né? Então, acho que aqui, a Alemanha, não precisa nem falar da participação das grandes empresas alemãs, do setor elétrico, do setor não sei o que lá, as empresas petrolíferas da Finlândia, as empresas petrolíferas da Noruega, a gente tem as empresas japonesas de tecnologia, a gente tem empresa canadense,
A Suíça que faz lavagem de dinheiro e faz ali gestão de patrimônio. A Holanda que também tem empresa petrolífera. Capitalismo dependente, tá? É capitalismo dependente. Não é esse nível acesso à educação que vai te garantir uma outra posição social necessariamente, né? É claro que a gente sabe que isso tá atrelado, porque senão essa galera vai falar: ai, não faça faculdade, né? Não faça um curso superior. Aprenda alguma coisa que te dê valor, aprenda alguma coisa que seja útil. É essa onda dos mini coaches, né? É essa onda que a gente tá vendo de proliferação desse tipo de discurso do senso comum. Ter menor desigualdade. Porque uma força de trabalho bem instruída, bem educada, também leva a maior produtividade, maior inovação. O que leva a uma força de trabalho bem instruída para gerar mais produtividade, mais inovação, é um trabalho que faça sentido e é o trabalhador tendo o controle sobre esses processos. É o trabalhador conseguindo organizar e decidir a respeito disso, né? Tanto que esses trabalhos precarizados que existem na Europa, que existem na Noruega, na Finlândia, que existem na Alemanha, no Canadá, todos esses trabalhos são realizados por quem? Pelos imigrantes. Pela grande massa de imigrantes que se mobiliza para esses lugares para tentar, nesses empregos precários, conseguirem tirar algum tipo de recurso de vida um pouco mais valioso, porque ali a força de trabalho deles vale um pouco mais, e mandar dinheiro para casa, conseguir construir uma vida, conseguir fazer alguma coisa. E por que uma pessoa vai imigrar do seu país de origem? Por quê? As condições de vida lá não são boas. As condições de vida lá tá tendo guerra, tá tendo alguma coisa, tá tendo alguma parada. E qual que é a causa desse processo? As pessoas se odeiam? Não são interesses privados que entram em colisão? Porra. Isso eleva o padrão de vida geral. E como consequência, o aumento da produção aumenta, sabe o quê? O aumento da arrecadação. Nossa senhora, velho. Meu Deus, como é que pode, velho? Como é que pode? Breno, pô, você é mais inteligente que isso, cara. Você tem que ser mais inteligente que isso. Não é possível, velho. Você vai olhar, por exemplo, o aumento da produtividade do setor agrário brasileiro, que aumenta a produtividade pra caralho. O bagulho se torna cada vez mais produtivo. O setor do agro arrecada alguma coisa? O setor do agro tem isenção através de Lei Candir, tem subsídio via Plano Safra, tem Bolsa Agro depois das queimadas, em que os proprietários afetados pelas queimadas vão ter ressarcimento, tem venda de terra pública a preço de banana. Aonde que eles contribuem para a arrecadação? Onde que o setor do agro contribui para a arrecadação? Aonde que esses setores contribuem? Eles contribuem no máximo no pagamento das contribuições do proletariado rural, né? Dos trabalhadores que estão sendo contratados por empresas para participar desse processo. E o resto? Para que, de tabela, a educação ameniza vários outros problemas graves no Brasil. Se a gente tivesse educação financeira de forma... Viu? Olha o que eu tô falando, é isso, é o conhecimento que a renda fixa, né? Olha isso, você vai instrumentalizando cada vez mais a educação para que ela se adeque ao discurso e à lógica de que todos nós somos empresas, de que nós temos que produzir o nosso conhecimento a partir de uma lógica de valorização do nosso capital, entre aspas, nosso capital. Porque senão a gente não vai conseguir participar desse tipo de sociedade. Isso é perverso, velho. Isso é tipo uma lógica que vai nos acostumando, que vai nos colocando no lugar de naturalização desse lugar do homem empresa. Do homus empresários, né? Daquele que é a empresa em si mesmo, empresário de si mesmo. Aí você vê, não, na escola eu aprendi que da mitocôndria, né? A mitocôndria, mas isso não serve pra nada. Eu aprendi aqui um título de CDB, de CDI, de LCA, de LCI, não sei o quê. E agora eu usei isso para algo útil. É o conhecimento se transformando numa ideia de correspondência, de necessidade de correspondência, de valorização, de mercadoria. Tá ligado? E aquilo, né, pô? E olha só, olha como essa lógica é. Num cenário em que você depende cada vez mais de um corre, em que você depende cada vez mais da renda fixa, de outros meios de construção de patrimônio, de vida, de propriedade. Quando você depende cada vez mais desses instrumentos financeiros para poder ter uma garantia de vida, você olha para a realidade ao entorno, você olha para o conhecimento e fala, pô, esse negócio aí de mitocôndria, de biologia, de literatura, não serve para bosta nenhuma. Não serve para nada. Não serve para nada. Por quê? Porque isso não vai me ajudar a ter um emprego melhor, porque isso não vai me ajudar a ganhar mais dinheiro, porque isso não vai me ajudar em nada.
Eu quero o quê? Eu quero uma educação que tenha um propósito para me ajudar no meu trabalho. Uma educação que me dê um propósito para ajudar na minha criação de condição de vida. Percebe? Que esse discurso faz todo sentido. Ele faz todo... Olha como tudo isso amarra. Tá ligado? Não é só burrice, tosqueira, não sei o quê. Ele amarra. Ele consegue produzir um sentido concreto, real, né? Porque se a gente tá submetido cada vez mais a essa lógica do homem empreendedor, do empresário, não sei o que lá, qual que é o discurso dominante que vai circular? É o de que a educação do conhecimento, da cultura, blá, 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 não serve pra nada. Não serve pra nada. Nada. Generalizada nas escolas. Quer dizer que uma parcela relevante da população conheceria veículos de renda passiva, poderia fazer planejamento financeiro, e isso iria reduzir a quantidade de pessoas que dependem da previdência. Olha aí, ó, você tá desarticulando o aparelho público, o aparelho do Estado, para poder passar uma lógica de privatização também desse processo. Aí, ó, cada um se vira como puder se virar. Já que essas pessoas saberiam acumular e gerenciar patrimônio para formar a própria previdência sem depender do governo. Só que se o governo cada vez mais reduz verba na educação, porque o rombo da previdência tá cada... Mas aí que tá a safadeza. O governo tá tentando reduzir cada vez mais o orçamento público, né? Isso é verdade. Não é pela previdência. Mas isso é verdade, né? Vide aí os pisos constitucionais de saúde e educação que passaram por ataques do governo federal. Cada vez aumentando mais, como a gente falou, quer dizer que a chance da gente ter uma população letrada financeiramente, que não dependa de um governo que lhe paga a previdência, diminui substancialmente. E a consequência disso é que, sem acesso à educação financeira, a dependência que a população tem do Estado aumenta cada vez mais e a pobreza se perpetua. Olha aí, velho, as pessoas dependem do Estado e não da sua força de trabalho. Ao invés de você apresentar a questão concreta, materialista da organização da economia política, o que você faz? Você fala para a pessoa que o problema é o Estado malvadão. Somente a educação pode quebrar o ciclo da pobreza, porque é a educação que ajuda a reduzir a desigualdade entre gerações. Por exemplo, os países que priorizaram o investimento pesado em educação na base, eles viram a migração de uma nação pobre para potências tecnológicas. Quais? O que é uma educação na base? Porque você vai olhar, por exemplo, para a BNCC, para a Base Nacional Curricular Comum, do movimento Todos pela Base, que visa uma educação que dá instrumentos, competências, habilidades, não sei o quê, que foi um processo que foi mediado pelos conglomerados empresariais. Por uma noção de competências e habilidades que são super abstratos, que são super genéricos, que não... Nada. Não significam nada. Porra, mano. Como Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong. Ou seja, enquanto... Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, Breno. Singapura é do tamanho de um ovo. Singapura é do tamanho de um ovo. É do tamanho desse bulbasauro aqui. Singapura. Não, perdão. Desculpa. A Coreia do Sul é do tamanho desse bulbasauro. Singapura é do tamanho... Não, Hong Kong é do tamanho desse chapeuzinho. Desse chapeuzinho bolchevique do bulbasauro que eu ganhei de presente. Muito lindo. E Singapura é esse aqui, ó. Tá vendo? É o menor Pikachu do mundo. Vocês não estão vendo? É porque ele é muito pequeno. Olha a comparação, velho. O cara quer comparar o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Isso nem faz sentido, tá ligado? Quinta maior população do mundo. E tá falando de... Ah, não. É igual. Países como a Coreia do Sul, depois do processo da Guerra da Coreia, passou por uma imposição ditatorial, uma imposição de uma ditadura liberal que durou mais ou menos 30 anos para desarticular toda a movimentação revolucionária que pudesse ter naqueles entornos. Singapura é muito pequeno, mas você tem a participação do Estado pesado no investimento técnico-científico, no investimento educacional, em tudo isso. Mas é um país desse tamanho. É um país desse tamanho. E Hong Kong que não é país, né? O aumento da taxação de qualquer classe social pode proporcionar um alívio mais imediato aos cofres públicos e também pelas medidas de redistribuição de renda às pessoas menos favorecidas. E essa galera, eles também têm uma outra coisa que é muito safado, que é... Eles nunca falam... eles falam isso, mas eles não citam... É claro, né? Não tem nem como citar o tempo inteiro, mas você não tem como citar a parada da escala. Da escala. Quando ele fala taxação, né? Quem vai ser taxado? Qual que é a possibilidade e a escala que um bilionário, que um gestor de uma joint venture tem de pagar imposto em relação ao trabalhador? A escala é completamente diferente. Completamente diferente.
Pô, é aquela velha anedota. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 milhão de segundos são 11 dias. Quanto que é 1 bilhão de segundos? 1 bilhão de segundo são 32 anos. 1 milhão de segundos são 11 dias. E 1 bilhão de segundos? 31 anos. 31 anos. Ela não resolve os problemas das lacunas de habilidades, da falta de oportunidades ou das desvantagens sistêmicas que a pobreza traz. Já a educação, ela ataca as causas fundamentais da pobreza. Acontece que os efeitos só demoram para se manifestar. Então, politicamente, muitas vezes, numa necessidade de angariar votos, esse tipo de coisa acaba não atraindo muita popularidade. Bom, mas como educação... Nossa senhora, velho. Fora isso, né? Tratando o povo como se o povo fosse imbecil. Né? Tipo, não apresentando que, de fato, se uma pessoa não tem uma apresentação de um programa concreto que impacte a vida dessa pessoa concretamente, ela não vai se tornar popular. Por isso que a gente não pode falar de educação em abstrato. Ah, eu vou investir na educação. Não. Qual que é o programa dos comunistas para educação, por exemplo? O aumento do orçamento público para a escola pública. O fim do vestibular. A possibilidade de investimento em universidades, na garantia de programa de moradia estudantil, de assistência estudantil, de tudo isso. Ah, e vai tirar dinheiro da onde? Vai tirar dinheiro dos capitalistas que não pagam tributo de rendimento sobre capital. Vai tirar dinheiro do agronegócio, dos caras que não pagam imposto sobre a terra. Os caras são donos de latifúndio e não pagam imposto sobre a terra. Não pagam. Não pagam. Não são arrecadados tributos via Lei Candir. Porra, mano. Daí que vai. A questão financeira, dentre outras, ainda não é uma realidade. Isso nos leva ao problema de número 4. Rendimento do FGTS. Puta merda. Um dos problemas do Brasil é o rendimento do FGTS. O FGTS é uma contribuição que o trabalhador faz todos os meses para uma conta no próprio nome, que pode ser liberada de volta para o trabalhador somente em algumas circunstâncias ou emergências. E numa boa, preciso ser franco, faz sentido. Se a maior parte das pessoas não tem inteligência emocional ou educação financeira para conseguir... Olha isso, velho! Olha esse discurso. As pessoas não têm inteligência emocional para poder, por exemplo, não jogar em bet. Pelo amor de Deus, velho. Ó, no meu vídeo, que a gente debate essa questão da saúde das bets, eu já falei sobre isso. Já falei sobre isso, tá? Já falei, já tá lá. E guardar por si próprio o próprio dinheiro, então isso é bom pra elas? Acontece que o rendimento do FGTS não acompanha nem a poupança. Não, peraí. Você não entendeu. Na verdade, ele não acompanha nem a inflação. O FGTS rende 3% ao ano mais a TR. Inclusive, o FGTS foi uma medida criada durante o governo da ditadura militar para acabar com uma coisa que era a cláusula da estabilidade. A partir do momento que um trabalhador passasse mais de 10 anos trabalhando numa empresa, ele não poderia mais ser demitido se não fosse uma demissão por justa causa, porque isso garantia a estabilidade dele, né, para sempre ali e tal, e aí ele teria emprego permanentemente. Para poder atacar essa cláusula de estabilidade, o que o governo militar fez em 67? Criou o Fundo de Garantia ao Tempo de Serviço, o FGTS, que foi uma medida que você tira a cláusula de estabilidade, mas você diz o quê? Não, se você for demitido, o empregador vai te depositar todo mês uma parte do seu salário para você juntar um fundo e ter uma grana que vai ficar ali. Só que essa grana, ela também pode ser utilizada pelo governo para poder promover investimento em outras áreas. É um dinheiro que não fica parado, ele fica circulando, né? Se ele ficar parado no rendimento, ele vai dar esse rendimento. Né? Mas é um rendimento muito pequeno e nem é para isso. Nem serve para isso. Que é uma outra taxa de juros que normalmente está zero. E se você analisar os últimos 20 anos, o FGTS perdeu da inflação em 12 desses anos. O que significa que no acumulado desse tempo, você teria ficado no prejuízo. Isso significa que se você tivesse investido os 10 mil reais no FGTS, nos últimos 10 anos eles teriam se transformado em 16.500 reais. Mas, investido se você aonde? tivesse pego esses mesmos 10 mil reais, investido num dos investimentos mais conservadores do Brasil, como um CDB que rende a 100% do CDI, você iria estar com 19.260. Bizarro, né? Número 5. Pelo amor de Deus. Basta só investir. Peraí só um segundo, gente. Gente, o FGTS é usado para financiamento habitacional. Inclusive, está tendo um déficit nos financiamentos pela redução de depósitos, tanto de FGTS quanto poupança. FGTS financia Minha Casa Minha Vida e Minha Casa Minha Vida financia a especulação imobiliária. Alegria. Em educação.
Ok, me ouve. Eu não quero parecer contraditório, eu sei que parece. A gente falou bastante sobre a importância de investir em educação. Só que a questão é que investir em educação somente não resolve o problema da falta de educação. Como assim? Ó, vamos lá. Se o governo criar um programa pra todo mundo aprender, sei lá, Esperanto, você pode dizer que... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Sabe, o que é foda desses vídeos desse povo é que eles pegam exemplos de realidades tão pequenininhas, tão minúsculas, coisas tão pequenas, né? Porque existem falantes de Esperanto no Brasil. Mas existe algum tipo de aceno para uma política pública desse tamanho, por exemplo? Na realidade concreta atual? Tá ligado? Tipo, a gente vai ensinar todos os alunos a, sei lá, né, fundir metal. Sei lá. o dinheiro está sendo investido na educação. Só que esse dinheiro não vai ter algum retorno para a sociedade. Olha aí. É o que ele tá falando. É algo que tenha utilidade. É algo que seja útil, né? E aí você vê, na realidade concreta, o que aparece é o moleque vai pra escola, a mina vai pra escola, senta lá, aprende numa sala lotada, com professores mal pagos, sem estrutura, tudo é um caos, a vida é um caos. Em casa é um caos, a vida toda assim, bagunça, não sei o quê. Aí a pessoa vai olhar pra esse tipo de conhecimento que ela tá sendo ofertada e vai falar, pô, isso aqui não serve pra nada. Isso aqui não serve pra nada, né? Porque não me ajuda a ter um emprego, não ajuda a nada. Não ajuda em nada, né? Olha como o discurso do utilitarismo vai, vai envenenando a cabeça. Forma de renda, empregos, inovação, redução da desigualdade. E relaxa, não tem nenhum programa de Esperanto por aí, foi só um exemplo. Só que esse exemplo mostra que alguns tipos de educação trazem mais retornos para a sociedade do que... E aí a questão que fica, Breno, é a seguinte: qual é o seu retorno da sociedade, né? Qual é o retorno que está sendo colocado aí? É claro que as pessoas querem ganhar mais dinheiro, querem viver melhor, querem ter melhores condições de vida. E a gente sabe também, né, que existem muitas possibilidades de você trabalhar nesse campo dos investimentos, né, ou no campo da educação financeira, de uma maneira que te dê uma garantia de vida, né? Então eu tenho muitos amigos que trabalham no mercado financeiro e todos eles falam: a maior parte dos rendimentos, a maior parte da segurança e dessa estabilidade não vem do rendimento, não vem do campo financeiro, vem do campo do trabalho. É no trabalho que você vai conseguir juntar a maior parte do dinheiro para poder colocar e aportar numa previdência, num título, numa renda, blá, 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 blá. Só que o que acontece é que a nossa estrutura, o Breno também vende essa ideia de que é meramente a sua capacidade de mobilização desses investimentos que vai te permitir fazer esses aportes. Então, ao invés de você valorizar uma lógica de trabalho, né, ao invés de você lutar pela valorização da força de trabalho, o que você vai fazer? Você vai falar: não, junta aí dinheiro, né? Faz aí as coisas para você juntar dinheiro e viver do investimento, né? Completamente abstrato, completamente sem sentido. Completamente, né? E aí, num cenário em que os trabalhos são cada vez mais precários, né? Em que você tem trabalho de cada vez maior rotatividade, que as pessoas são demitidas em tempos muito curtos, as pessoas não têm essa estabilidade do trabalho. Elas não têm essa estabilidade, então elas vão sendo jogadas para esse campo de, bom, eu tenho que aprender os 10 passos de como investir o meu dinheiro com o Coach Kids, e aí eu vou embora, né? Vou embora. Olha, tá vendo a ideologia? Ideologia. Outros. E a educação mais importante é a educação de base, porque essa educação é obrigatória para todo mundo. E são poucos os alunos, principalmente da rede pública, que vão para a faculdade depois de terminarem a escola. Então, a pouca educação que eles recebem precisa ser de... E é uma questão de não é só de valorização da educação, né? Por que a educação da base, da maior parte dos trabalhadores, não é valorizada? Porque não interessa, porque essas pessoas vão sair dali, vão ter empregos operacionais, vão ter subempregos, empregos precários, porque isso não faz diferença. Que não faz diferença. No máximo, a pessoa pode ter uma concepção de vida, uma forma de ver a realidade e tal, e que acontece, que é muito importante. Mas a grande maioria das pessoas acaba indo para esse campo do trabalho precarizado. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Coisas que vão prepará-los pro mercado. Só pra você ter uma noção dos números, 36% dos alunos que se formam em escolas públicas somente fazem alguma faculdade, seja ela pública ou privada. Olha aqui, 79% dos alunos que se formam em escolas privadas. Só que olha isso aqui. Atualmente o Brasil gasta em torno de $3.583 por aluno anualmente na educação de base. Porra, e é uma contraposição completamente falsa, né? Porque a educação de base tem um propósito completamente distinto à educação universitária. A educação científica acadêmica.
Porra, a educação na universidade serve para uma coisa específica, serve para um processo mais determinado, para alguma coisa que tem um afunilamento maior, para um investimento maior na ponta, na tecnologia de ponta. Educação de base não tem esse propósito. Não tem esse propósito. É diferente, o nível de investimento é diferente. Porra! Países da OCDE investem, em média, 3 vezes esse valor, então 10.949 Aí vai pra lá da dólares universidade. essa mesma etapa da educação. Beleza, o Brasil é pobre comparado aos países da OCDE, então faz Não, o Brasil não é pobre. O Brasil não investe dinheiro em educação de base. É isso. E essa questão, falta dinheiro? Falta dinheiro. Falta dinheiro para educação de base. Mas ele vai utilizar o parâmetro de base versus educação superior. Ele vai usar isso de parâmetro. sentido Espero. ele investir 3 vezes menos por aluno. Só que no ensino superior, Aí. o Brasil gasta Aí ele vai dar a justificativa de que você tem que diminuir o investimento na ponta para aumentar o da base. E isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. O Brasil não é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país que fabrica pobreza. É um país que tem recurso natural, é um país que tem uma estrutura produtiva muito desenvolvida, é um país que tem um povo inventivo, um povo que, mano, tá ali no caos, não sei o quê. O potencial desse território, da nossa experiência histórica, ele é gigantesco. Ele não é pobre porque falta coisa, né? Porque a gente não tem alguma coisa. Não, ele é pobre porque ele é estruturado para ser dessa maneira. Por isso que ele não é pobre. O Brasil não é pobre. O Brasil está pobre. E também para quem, né? E também para quem? O Brasil está pobre para a classe trabalhadora. Porque o Brasil está muito rico, riquíssimo. Rios, toneladas de dinheiro para os grandes setores empresariais. Para os grandes setores do agronegócio. Para os grandes banqueiros, para os grandes fundos de investimento, para os fundos de capital. Para eles o Brasil está rico. Para eles o Brasil está rico. Para nós o Brasil está pobre. cerca de 14.735 dólares por aluno por ano, que é um valor próximo à média da OCDE, que é de 14.839 dólares. Isso é bom, mas dinheiro que vai para a educação do ensino superior é dinheiro que não vai para a Mentira! educação de base. E se a educação de base não for forte, o desempenho no ensino superior para os alunos que vieram de escolas públicas vai ser prejudicado em algum grau, porque a educação que eles tiveram na base foi prejudicada. Em 2023, o orçamento para as universidades federais e institutos federais foi de 70 bilhões de reais, enquanto a educação básica recebeu 43,7 bilhões no mesmo ano. Então, pensa assim, ó, tem 37 milhões de alunos em escolas públicas no Brasil. E um pouco mais de 1,2 milhões de alunos universitários que estudam em universidades públicas que vieram. Meu Deus, a escala de desenvolvimento técnico-científico é completamente diferente, velho. Meu Deus. Aí é isso, aí esse tipo de discurso acaba reforçando a lógica que vários coaches falam de fazer faculdade é besteira. Fazer faculdade é bobagem. Qual que é a diferença do Breno Perrucho para a Nanda Guardian? Nenhuma. Nenhuma. A Nanda Guardian fala a mesma coisa, fala a mesma parada de não precisa, é perda de tempo, porque é investimento, não sei o que lá. E isso aí parece discurso. Parece a mesma coisa. De escolas públicas, sendo que ainda assim é gasto quase 30 bilhões de reais por ano a mais, que beneficia tanto alunos que vieram de escolas públicas quanto escolas privadas, do que o dinheiro que é investido na educação de base. Percebeu? Os problemas são graves, Meu Deus. mas as soluções são simples. Corte de gasto do governo para Meu Deus do céu, velho. Essa música Avengers. Meu Deus do céu, que bosta. desinchar a máquina pública e torná-la mais eficiente, corte de impostos, realocação do orçamento. Corte de imposto pra quem? Corte de imposto pra quem? Eu sou a favor de cortar imposto. Eu sou favorável pra caralho a cortar imposto de consumo de trabalhador. Eu sou favorável. Eu concordo, Breno. Tem que cortar imposto. Tem que cortar imposto de quem? De quem? De nós, né? De nós. Você vai ter que taxar teus amigos, Breno. Sinto muito, vai ter que taxar teus amigos. Não vai ter jeito. Para educação de base. E se você é um diretor de escola que gostaria de oportunizar seus alunos a aprenderem educação financeira, empreendedorismo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Que é isso, cara? Puta que pariu, velho. Meu Deus. É o merchan de palestra. Meu Deus. Meu pai amado. Sócio emocional. Clica no link aqui. Sócio emocional. Caralho, Breno. A grana encurtou mesmo, hein? Ô, Breno!
Engraçado, né? Você não era um cara dos investimentos? Ué, tá tendo que trabalhar? Dar palestra pra essas crianças? Ah... Ô, Breno, que isso? Meu Deus do céu, cara. Coitado dessas crianças. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma seguidora que falou que na escola dela tinham contratado o Breno Perrucho pra dar uma palestra e que a galera só cagava, assim. Tava nem aí. Muito bom. Muito, muito bom. Aqui na descrição para entrar no site da Jovens for Schools e conhecer o nosso Jovens programa for sobre esses temas para educação. Jovens for Schools, que nome horrível. Jovens para a escola, meu Deus. De base. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, fico por aqui, esse é o Jovens de Negócio. Nossa senhora, velho. Caralho, velho. Desculpa, galera. Desculpa por tudo que eu fiz vocês passarem. I'm sorry, I can't be perfect. Corte de gasto, redução de impostos. Corte de gastos, redução de impostos. Estado helicóptero, redução de impostos. Pelo amor de Deus. Amore,